Criador dos céus e da terra, Criador e mantenedor do universo. Será que existe algo que Deus não possa fazer? Deus, Ele é todo-poderoso, Ele tem poder sem fim. Nada é difícil demais para Ele. E nesse momento nós vamos focar nossa atenção nas evidências do poder de Deus e como esse poder pode ser aplicado em nossa vida. Conhecendo o Criador, um Deus que tudo pode. Esse é o título da mensagem de hoje. Agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você, boa noite. Hoje estamos na terceira parte da série Conhecendo o Criador, onde juntos estamos aprendendo um pouco mais sobre importantes atributos de Deus. Nós já estudamos sobre a sua onisciência, um Deus que tudo sabe, e sobre a sua onipresença, um Deus que está sempre presente. E hoje nós vamos conversar um pouquinho e falar sobre o seu poder, o poder de Deus, o Criador do universo. A Bíblia afirma: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Mas afinal, quão grande é o poder de Deus? E por falar em poder do Sol, por exemplo, o Sol é algo extraordinário, a energia do Sol. A coroa é solar, a superfície, os cientistas dizem que chega de 2 a 5 milhões de graus Celsius. O núcleo solar, o interior, a 16 milhões de graus Celsius. É uma energia extraordinária. A energia que o Sol produz em um segundo é maior do que toda a energia que já usamos na história do nosso planeta. Mas o poder do Sol não é maior do que o poder daquele que o criou. Ouça com atenção o que o profeta Jeremias escreveu. Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. O poder de Deus é aquilo que os teólogos chamam de onipotência. Um Deus todo-poderoso, um Deus com poder total, com poder pleno, irrestrito. Um Deus sem limites, um Deus que não se cansa, um Deus que não precisa de permissão para agir. O seu irrestrito, indescritível, incomensurável, infinito poder não possui parâmetros. Nada é difícil demais para Ele. É simples e fácil para Ele responder às nossas preces, assim como foi fácil para Deus criar o universo. Lucas, em seu evangelho, ele afirma: pois nada é impossível para Deus. Mas como é que nós podemos ter essa convicção? Nesse momento eu quero convidar você a observar atentamente algumas das evidências do poder de Deus e principalmente como podemos nos apropriar do seu poder na nossa vida diária. As evidências do poder de Deus. A primeira delas, a criação. Sem dúvida alguma, uma das maiores evidências do poder de Deus está no seu ato criador. A criação é uma testemunha constante do poder de Deus. No Salmo 19 nós encontramos a seguinte declaração do rei Davi: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Já Jó, lá no livro de Jó, nós encontramos a afirmação: com a sua força fende o mar, o trovão do seu poder, quem o entenderá? Em cada momento, a criação de Deus aponta para o fato de que Deus é o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia afirma que o universo foi criado através do seu comando, da sua ordem. Disse Deus: haja luz, e houve luz. No outro dia ele disse:
água e fizeram-se os mares e os rios. Animais, toda a criação. Ele dizia e imediatamente tudo era criado, do nada. Isso, queridos, é poder. E as evidências desse mesmo poder podem ser vistas ao nosso redor. A despeito da degradação, da destruição que o homem tem causado no planeta Terra, quando olhamos ao nosso redor, na natureza, ficamos encantados, boquiabertos, com aquilo que Deus criou e permite que você e eu possamos desfrutar. E você vê então o resultado inteligente da criação do universo. Há necessariamente a necessidade de um Criador, que é a fonte de todas as coisas. Na realidade, queridos, você precisa de mais fé para não acreditar em Deus do que crer nele. Mas há uma segunda evidência. A segunda evidência do poder de Deus encontramos em Jesus Cristo. Olhe para Jesus Cristo, o Deus encarnado. Na sua vida nós vemos, queridos, de maneira clara o poder de Deus. Jesus, ele tinha poder sobre a natureza. Aquele momento em ali, que uma grande tempestade no mar da Galileia, ele estava ali naquele dia juntamente com seus discípulos, atravessando o mar, quando foram atingidos por uma tremenda tempestade. E aí, em desespero, os discípulos pensaram que era o seu fim, enquanto Jesus estava ali no barco, dormindo, sem saber o que fazer. Inclusive, alguns daqueles homens, eles eram pescadores profissionais, mas no desespero, eles foram aquele que imaginavam ser a sua última esperança. Em desespero, diz a Bíblia, que os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Mas, para sua surpresa, Cristo se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e diz a Bíblia que fez-se completa bonança. Assim era o poder de Jesus Cristo. E quando olhamos aos milagres que ele realizou, a transformação da água em vinho, a cura aos cegos, coxos, mudos, doentes, o poder de Cristo em ressuscitar mortos. Jesus Cristo, ao estar no nosso mundo, ele tinha poder sobre o mal. E uma outra forma da evidência do poder de Deus é através, queridos, do Espírito Santo. Após a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, o poder de Deus foi demonstrado através de uma nova e maravilhosa maneira com o recebimento do Espírito Santo. Os apóstolos foram os instrumentos utilizados por Deus nesse sentido. No livro de Atos nós lemos o seguinte: com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Mas qual foi a fonte de poder dos apóstolos? Paulo aponta para o fato que eles buscavam em Jesus Cristo o poder da sua ressurreição. E nele achavam a força necessária para revolucionar o mundo. Aqueles homens e mulheres, através do poder de Deus, queridos, dividiram a história humana em duas partes: antes e depois de Jesus Cristo. E aqui, ao ver o poder de Deus através da sua criação, através da vida de Jesus Cristo, através do seu Espírito, utilizando-se de instrumentos humanos, o que é realmente maravilhoso é que ele ainda deseja compartilhar esse poder com cada um de nós, seus filhos. Ouça com atenção aquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Oro para que vocês comecem a compreender como é incrivelmente grande o seu poder para ajudar aqueles que creem. Ele, portanto, deseja que todos os que nele creem possam ser beneficiados através desse mesmo poder. E eu te pergunto, quem de nós não necessita de ajuda? Nós sofremos pressão no nosso trabalho, na escola, na educação dos nossos filhos, problemas financeiros, dificuldades de saúde, problemas em nossos relacionamentos. Quantas vezes nós nos sentimos como que dando um passo para frente e dois para trás? Sentimos que nós somos pequenos, incapazes, parece que a gente não tem força alguma para vencer. Mas Deus, queridos, nos afirma que Ele está sempre pronto a nos conceder o seu poder na nossa vida.
E esse poder está disponível pelo menos em duas áreas. O poder de Deus pode nos ajudar, queridos, em primeiro lugar, a começar. Muitos sofrem desse problema vez ou outra. Quantos bons planos para a sua vida você tem adiado, deixado para depois? Quão difícil é tomar aquela decisão que você sabe que pode mudar as coisas ao seu redor de maneira completa, literalmente. Por exemplo, o sonho que alguns têm de fazer regime, não? A gente compra ali o agasalho, o material esportivo, a gente compra um livro de orientação, a gente se inscreve na academia, mas faltava uma coisinha, a força para tornar o sonho em realidade. O que você gostaria de mudar na sua vida, mas você sente que não tem a força necessária para começar? A palavra para isso é procrastinação. Vem desse verbo, não? Procrastinar, que é simplesmente deixar por outro dia. É adiar, deixar para depois. Por sinal, eu tenho um convite especial para você. Aqui na TV Novo Tempo, com carinho foi preparada a revista Esperança, intitulada Mente Feliz, Vida Plena. Você tem a oportunidade de escrever para nós nesse momento, veja na sua tela o endereço, e você vai receber no conforto do seu lar de maneira gratuita a revista Esperança, Mente Feliz, Vida Plena, para que você possa ter a ajuda de Deus, que a sua mente possa ajudá-lo a dar esse primeiro passo que você precisa para se libertar dessa paralisia, que eu tenho certeza que você, como eu já me senti paralisado em alguma vez da nossa vida. O apóstolo Paulo, ele já se sentiu assim. Sempre descubro que tenho vontade de fazer o bem, mas não tenho força. Quantas vezes queremos fazer o que é certo e bom, aquilo que pode ser uma bênção para nós e a outras pessoas, e simplesmente não encontramos força, a força necessária para começar. Percebam como o mesmo verso é traduzido na Bíblia Viva. Seja para que lado que for que eu me volte, não consigo fazer o bem. Quero, sim, mas não consigo. Quero, mas não consigo. Algumas vezes nós entramos numa espiral de hábitos na nossa vida e simplesmente a gente não consegue mudar a situação. Nós não conseguimos quebrar esse círculo vicioso da nossa vida. Não conseguimos iniciar uma mudança real em nós. Alguns dizem que não tem a diligência, o talento, a disposição, os recursos, a energia, a força para começar. Mas é bem aqui que vem a grande notícia. Deus, queridos, está pronto para te dar a força que você necessita, para que você possa dar esse primeiro passo, para que você possa iniciar a mudança que tanto você quer, tanto que você sonha e que você tanto precisa na sua vida. Queridos, ouçam bem, são exatamente momentos que nós nos sentimos incapazes, fracos, que Deus está mais próximo e pronto para nos ajudar. Sabe por quê? Porque são nesses momentos que nós sentimos a necessidade de algo que não temos. São nesses momentos que a gente enxerga a nossa debilidade, a nossa incapacidade de avançar, de prosseguir por nós mesmos. Na carta de Paulo aos Filipenses nós lemos: pois é Deus quem está agindo dentro de vocês, dando-lhes a vontade e a força para atingirem o objetivo dele. Perceberam? Deus deseja nos dar a vontade e a força que nós necessitamos para que nós possamos não apenas começar, mas, acima de tudo, para que nós possamos permanecer na nossa decisão. O que nos leva, queridos, ao segundo aspecto. Porque além da força para a gente dar o primeiro passo, a força para a gente começar a iniciar, Ele também nos dá a força para perseverar. E aqui está outro sério problema de muitos de nós. Muitos daqueles que vencem, quem sabe, a primeira etapa, a procrastinação, vivem outro dilema, que é perseverar em seus propósitos. Em outras palavras, essas pessoas têm muita iniciativa, não? Mas pouca, se podemos aqui usar a palavra, finiciativa. Não conseguem concluir seus propósitos. Não conseguem se manter firmes ali no seu sonho, nos seus ideais. Não conseguem cruzar a linha de chegada. Você conhece gente assim? Queridos, uma coisa é começar. Outra bem diferente é manter-se no alvo, avançando sem desanimar. A vida
A vida humana não é uma corrida de 100 metros. A vida humana é uma maratona, ela é longa. E para que nós possamos chegar ao final, da maneira pela qual Deus sonha, deseja, nós precisamos da força que está disponível a cada um de nós. Nós precisamos do poder dele mesmo, do poder de Deus na nossa vida. Sua palavra afirma, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. E nesse aspecto, queridos, Deus está nos dizendo o seguinte, eu posso dar para você aquilo que você precisa para começar, eu também posso dar para você a força que você precisa para se manter firme, perseverante nos seus propósitos. Eu sei que muitos podem e muito relacionar a sua vida com a seguinte experiência de Davi. Ouça, mostra o teu amor por mim, Senhor, porque estou me sentindo muito fraco. Ó Senhor, cura o meu corpo, porque todo ele está doente. A minha alma também está fraca, a minha mente está agitada e confusa. Sem dúvida alguma, essa foi uma prece escrita por um coração, queridos, atribulado. Davi escreveu esse texto no momento que ele estava se sentindo incapaz, no momento que ele estava se sentindo fraco, no momento que ele não sabia o que fazer. O problema é que, para muitos, esse é o grande desafio da vida, que é encontrar força para prosseguir e vencer o cansaço da vida. Mas o que fazer quando a gente se sente assim, hein? Ouça só o que Salomão descobriu no final da sua vida. Quando vi tudo que havia tentado, tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Não havia nada no mundo que valesse a pena realmente. Que desânimo, hein? E pensar que a crise da meia-idade era coisa dos nossos dias. E por falar em meia-idade, a coisa realmente não tem sido fácil ultimamente. Porque a gente vai chegando num momento da vida, eu olho para a minha experiência, a gente tem que tomar decisões importantes. Algo tem que ser feito agora, mas às vezes não é simples. A gente vai envelhecendo, a gente vai tendo maior maturidade, decisões importantes às vezes são difíceis de serem tomadas. Existem diversas coisas que podem nos desanimar. Desafios no nosso trabalho, desafios no nosso casamento, relacionamento com familiares, ou quando você torce para um time que, quem sabe, vai ser difícil ser campeão. Desânimo, desânimo. E a Bíblia nos afirma, o Senhor é o Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Esse Deus, ele não se cansa, não fica fatigado. Aos cansados, ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Deus dá novas forças aos cansados. Ele dá energia aos fracos. Aqui em sua palavra nós encontramos de maneira clara que esse Deus ele está disposto a dar a força que necessitamos para avançar. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus nunca se cansa, queridos. Ele não se cansa de nenhum de nós. Existem momentos que parece que nós chegamos no limite, não é mesmo? E são nessas situações que mais precisamos do poder de Deus na nossa vida. E na sequência do mesmo texto nós encontramos, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias e correm e não perdem as suas forças. Andam e não se cansam. Deus está dizendo aqui, queridos, a cada um de nós, eu quero te dar a força necessária para você perseverar. Confie em mim, filho. Confie em mim, filha. E quem de nós não gostaria de ter o poder de Deus na nossa vida, não? Mas a grande questão é, o que fazer para que isso se torne uma realidade? Como receber o poder de Deus? O primeiro aspecto é admita a sua necessidade. Você ou eu precisamos admitir as nossas fraquezas, necessidades, as nossas limitações. O maior problema é que nós pensamos muitas vezes que não podemos fazer tudo aquilo que a gente imagina. Em outras palavras, agindo assim, nós nos colocamos sem perceber no papel de Deus. Pensamos, eu posso tudo, você não acredita? Olha a sua agenda. Muitas vezes nós pensamos que nós somos super-heróis, não? Mas ao passar dos anos, a gente vai pouco a pouco ali percebendo que a realidade é diferente. Será que temos que chegar nos últimos dias da nossa vida para perceber que nós temos limitações? Ouça só a declaração de reconhecimento de alguém que entendeu as suas limitações. Mas Deus me disse
minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Que texto extraordinário. Quando você acha que é autossuficiente, você está automaticamente se desconectando da única fonte de poder verdadeiro, o próprio Deus. Isso por uma simples razão. Você não sente necessidade dele. E aqui é válido a gente lembrar que foi a autossuficiência que levou, antes mesmo da criação dos nossos primeiros pais, um ser criado por Deus, ao ponto dele desejar ser o Criador. Subirei no mais alto, as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Foi a autossuficiência, queridos, que é uma grande barreira para que possamos ali receber a força de Deus, que fez com que Lúcifer se tornasse Satanás. Portanto, para receber o poder de Deus, nós precisamos inicialmente admitir nossas necessidades. E um segundo aspecto é avançar com fé. O segredo para alcançar o poder que nós necessitamos na nossa jornada é fé. Nada mais, apenas fé. Perceba só o que Jesus Cristo disse e aquilo que a gente encontra nos evangelhos. Tudo é possível àquele que crê. Além disso, ele mesmo afirmou que lhe seja feito segundo a fé que vocês têm. Queridos, se isso é verdade, e com certeza é, nós nos deparamos com duas perguntas vitais. A primeira, o que você está esperando que Deus faça na sua vida? E a segunda é, o que você está esperando que Deus faça através da sua vida? Deus, queridos, Ele age em função da nossa fé. Como Ele tem poder sem limites, o que limita o nosso acesso a esse poder é a nossa incredulidade. O que me leva a pensar, qual é o limite que você e eu estamos colocando na nossa vida? Então, você deseja crescer segundo as suas próprias limitações ou segundo o poder de Deus? Eu não tenho dúvidas da sua resposta, pois eu sei qual é a minha. Mas será que você e eu realmente cremos no que nós acabamos de responder a nós mesmos? Fé é o segredo. Nós precisamos crer no poder de Deus, o que nos leva ao terceiro aspecto. Compartilhe a sua experiência com outras pessoas. Esse é um ponto extremamente importante. Nós devemos expressar-nos segundo a nossa fé. Eu criei e por isso falei, pois assim nós que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Que a nossa fé precisa ser verbalizada, nós precisamos anunciar aquilo que nós cremos, que Deus fará ao nosso redor. Não apenas pense no poder de Deus, fale sobre esse poder para aqueles que estão ao seu redor. E se for necessário, gente que está longe também de você. O tamanho do seu sonho deve ser o tamanho do seu Deus. Se você não crê naquilo que Deus pode fazer por você, instantaneamente você está limitando a ação do poder divino à sua vida. Você conhece aquelas pessoas que são sempre pessimistas? Eu tenho orado pelos meus filhos, mas para eles não tem mais jeito. Eu creio que Deus pode até salvar meu casamento, mas está difícil, né? Que fé é essa? A maneira pela qual falamos, a maneira pela qual nós nos expressamos, em realidade, mostra e demonstra o nível da nossa fé. Muitos de nós estamos ali esperando a intervenção divina na nossa vida, mas através da maneira pela qual nós falamos, nós rejeitamos o poder de Deus. Você crê de um lado, mas nega do outro. E eu pergunto a você, o que você tem falado sobre os seus problemas? Como é que você tem apresentado as suas dificuldades a outras pessoas? Recapitulando então, você precisa admitir as suas limitações, acreditar com fé, falar de fé. E o quarto e último passo é haja em fé. Essa é a parte que muitos passam ali de maneira despercebida. Agir com fé. Na grande maioria dos casos, nós precisamos agir antes de receber a bênção de Deus. Em outras palavras, você precisa agir como se tivesse o poder, mesmo embora você não tenha, para que dessa forma você possa receber a bênção
a bênção do Senhor. Houve um momento em que o povo de Israel foi liberto por Deus do cativeiro egípcio. Foram em direção ao deserto para adorar a Deus e se depararam diante do Mar Vermelho. E para surpresa ali do povo, de repente perceberam que uma cadeia de montanhas dos dois lados e atrás um faraó arrependido com seu exército, vindo para recapturar o povo. Naquele momento de desespero, disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. E foi no momento que eles foram em direção ao mar, quando os sacerdotes tocaram os pés nas águas. Foi nesse momento que o mar se abriu. Já numa outra experiência, uma coisa similar em relação à travessia do Rio Jordão. Eles precisavam chegar ali na terra prometida. E Deus diz, encontrando sua palavra, assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr. Eles agiram como se a água fosse de fato parar de correr. E ela parou. Agiram em fé e Deus demonstrou o seu poder. Caminharam em direção ao mar e ao rio e no momento que tocaram, as águas se abriram e pararam. E são situações, queridos, que nós precisamos demonstrar agindo em fé a nossa maturidade espiritual. Alguns estão ali esperando pelo milagre de Deus na sua vida e pensam que estão ali esperando no Senhor. Só que a realidade é bem diferente, é contrária. É Deus que está esperando por você. É Deus que está esperando que você dê o primeiro passo. E mesmo embora nós não saibamos como Deus vai intervir, nós precisamos agir em fé, crendo que Ele não nos desamparará. Assim você vai perceber e receber de maneira especial em sua vida o poder para você vencer seu cansaço, o poder para perdoar, o poder para recomeçar um novo relacionamento, ou quem sabe sanar problemas que você está vivendo, o poder para recomeçar a sua vida. Creia no poder de Deus e viva dessa forma. Não espere para você sentir que você vai agir de maneira correta. Não é questão de sentimento, é agir em fé. E Deus vai te conceder a força que você necessita. Porque Ele tem todo o poder necessário para que você seja um vencedor e esse poder está à sua disposição nesse exato momento. Dê o primeiro passo. Creia e Ele agirá em sua vida. O poder de Deus. Mas eu te pergunto, de que adianta o poder de Deus se você nunca se apropria dele? Você vai precisar do poder de Deus essa semana e sempre estará disponível para você. Você vai precisar do poder de Deus no próximo mês em toda a sua vida. E para isso, depende da maneira pela qual você age, a maneira pela qual você aceita avançar com fé, compartilhando a sua fé, agindo por fé. E você verá então o poder de Deus atuando na sua vida. Porque para Ele, queridos, nada é impossível. Inclusive, mudar a sua vida por completo. Me permita orar por você. Pai eterno, louvamos Teu nome porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. E nesse momento, bom Deus, diante desse Teu filho e Tua filha, Tu possas agir de tal forma que sintam Teu poder nas decisões que agora tomam. E tudo isso a Ti lhe suplicamos em nome e por amor dEle, Teu Filho e nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor.